Olá, sejam bem-vindos ao nosso 10º relatório para a disciplina de Irradiação e Ondas Guiadas. Meu nome é Beatriz de Matos Campos e eu, juntamente com Juan Sana Avelar, vamos apresentar esse vídeo. Hoje falaremos sobre casamento de impedância e, mais especificamente, sobre técnicas de casamento de impedância em linhas de transmissão. Começaremos com uma introdução, falaremos sobre algumas técnicas e, por fim, concluiremos. Vamos começar relembrando o que é um casamento de impedância. Em vídeos anteriores, falamos sobre impedância característica de uma linha de transmissão. Quando pretendemos unir dois estágios distintos de um circuito, a impedância característica de cada uma é muito importante, porque se tivermos impedâncias distintas, teremos reflexão de parte do sinal, né? Portanto, teremos uma perda de energia que não seria interessante. Há inúmeras maneiras de se projetar uma rede de casamento cuja finalidade é transformar a impedância de entrada da carga em questão na impedância da linha de alimentação. Redes mais complexas possibilitam, em geral, efetuar-se o casamento em uma banda mais larga de frequências, enquanto as mais simples apresentam menos graus de liberdade e, por isso, não oferecem a mesma flexibilidade. Um tema muito importante que tem a ver com o casamento de impedância é o teorema da máxima transferência de potência. Ele é a base teórica utilizada para o casamento de impedâncias. Na engenharia elétrica, o teorema de máxima transferência de potência demonstra que para obter máxima potência sobre uma carga externa, a partir de uma fonte com resistência interna finita, o valor de resistência da carga externa deve ser igual ao valor de resistência interna da fonte, visto a partir de seus terminais de saída. Aqui, a nossa ideia é a mesma, porém precisamos garantir que a impedância da carga seja equivalente à impedância da fonte. Dessa forma, reduziremos a reflexão do sinal, né? A ideia é que esse valor tenda a zero. Fazendo isso, diminuiremos as cargas reativas, né? E ao reduzir essas cargas na linha, as perdas também serão minimizadas. Nosso primeiro exemplo será sobre a rede L. Essa é uma das redes de combinação de antenas mais comumente usadas. Temos a imagem de como seria uma de suas configurações no slide, e uma outra configuração seria ter a seção L invertida, que no caso seria o ramo do capacitor antes do indutor. O importante aqui é que R1 seja sempre menor que R2, né? Essa condição precisa ser aceita. Agora temos a rede Pi. Essa rede ela é usada para combinar alta impedância da fonte com baixa impedância de carga. Esses circuitos são comumente usados em amplificadores de potência de RF de tubo de vácuo que precisam ser combinados com impedâncias de antena de baixo valor. Aqui temos também que a condição R1 maior que R2, né, precisa ser aceita. E essa é uma rede chamada de rede Pi pela sua configuração, né? Como podemos ver no circuito abaixo, podemos relacionar aos circuitos com configuração Pi. Continuando com as técnicas para casamento de impedância em linhas de transmissão, vamos apresentar agora a rede com o divisor capacitivo. Esse tipo de rede ele é usado para transformar a impedância da fonte, quando ela é menor do que a impedância de carga. Então, nesse caso, nós temos aqui a resistência R1, que seria a resistência da fonte, dois capacitores variáveis, em que a gente teria o controle aí da capacitância deles, um indutor em paralelo com esses capacitores e R2 seria a nossa carga. Então, nosso objetivo aqui seria casar a impedância da fonte. Nesse caso, quando ela é menor do que a impedância da carga. Agora que nós apresentamos circuitos para casamento de impedância, nós vamos apresentar dispositivos dedicados para fazer esse casamento. Nós vamos falar aqui sobre o CCBT, que é o Coaxial Cable Balloon Transformer, o Matching Stubs, o Quarter Wavelength Transformer e o Series Matching Section. Começaremos falando do CCBT. O balloon é um transformador
que combina uma impedância da fonte resistiva não balanceada com uma carga balanceada. Por exemplo, a impedância da fonte ela pode ser um cabo coaxial e a carga uma antena dipolo. Essa transformação da impedância de relação 4:1, como visto na imagem, ela pode ser alcançada. O comprimento da seção balão desse cabo coaxial ele é expresso da seguinte forma. O comprimento em pés é igual a 492 vezes V sobre F, a frequência em MHz, e V é o fator de velocidade do cabo coaxial. Um outro dispositivo de casamento de impedância seria o matching stubs. Um stub é basicamente um curto-circuito que pode ser construído e que pode produzir uma reatância de qualquer valor. Então ele pode atuar como um dispositivo de casamento de impedância, cancelando a parte reativa da impedância complexa. Então, se a gente, por exemplo, tem uma impedância Z de um R real mais um J25, então a gente precisa de um stub com valor de reatância de menos J25 para combiná-lo. Seria feita a partir de um capacitor, né? Já o quarter wavelength seria um transformador que pode ser conectado entre a linha de transmissão e a carga, no caso, a antena. Ele também é conhecido como seção Q, o transformador. Ele é capaz de combinar a impedância da linha de alimentação de ZS com a impedância da alimentação da antena de ZR. Para ver o casamento de impedância, a impedância da linha de transmissão de valor ZO deve ser de valor igual a ZS vezes ZR vezes 0,5. No caso do quarter wavelength, existem muitas desvantagens para a utilização deste dispositivo para casamento de impedância. Entre elas, ele deve estar localizado no ponto de alimentação da antena, ele deve ter 1/4 de comprimento de onda, e, além disso, o valor da impedância ele deve ser especificado previamente. Seguindo com os dispositivos de casamento de impedância, nós temos também o Series Matching Section, que seria uma seção de combinação em série, conforme mostrado aqui na figura, que supera as desvantagens mencionadas anteriormente do transformador de quarter wavelength. Bom, podemos concluir que o casamento de impedância possui vários objetivos, né? Dentre eles, como nós vimos aqui durante o trabalho, a máxima transferência de potência de uma fonte para uma carga, evitar reflexões que causem distorções de sinais em linhas de transmissão, evitar queima de amplificadores de potência quando a potência refletida na carga retorna ao amplificador, reduzir erros nas amplitudes e fases de sinais que alimentam um conjunto de antenas, dentre outros, vários exemplos e objetivos que nós vimos no decorrer do desenvolvimento do nosso vídeo relatório. Muito obrigada! Caso tenha ficado com dúvidas, nos contate por e-mail.